meu ver, se perde na seguinte questão: ele quer agradar o público em geral, quer agradar o público do quadrinho, e quando ele tenta ao mesmo tempo agradar esses dois públicos, ele se perdeu, né? Eu também acho que em questão de cenas de ação, o início do filme foi muito exagerado, uma coisa que nem o quadrinho mostra. Acho que ele extrapolou. Eu acho bacana o slow motion. Ali, agora eu vou queimar minha língua. O slow motion foi colocado como se fosse cada quadro ali, né? Ele para cada quadro. Ali tem uma utilização bacana do slow motion. Vocês acham que o que o Watchmen conseguiu como história em quadrinho, a importância de ter dividido a década de 80 como um novo parâmetro a se seguir, o filme vai conseguir também? Eu acredito que, eu acho que muita gente já comentou isso, mas eu acho que, por exemplo, um Batman Begins e um Batman Cavaleiro das Trevas conseguiu contribuir muito mais nesse sentido de diferenciar a visão a respeito dos filmes de super-herói do que o próprio Watchmen. E tem uns temas parecidos, né? Quem se ligar, porque eu não posso falar o tema, porque senão vai, né, ter quem não assistiu, mas tem uns temas bem parecidos. O final, assim, são bem parecidos. Não, né, as cenas em cima. Sem contar que, falando aqui a questão da violência no filme, aqui no quadrinho é mais sutil. Batman Cavaleiro das Trevas é um filme extremamente violento, psicologicamente falando, e não precisou mostrar, tirando a cara do Duas Caras ou alguma coisa assim, mas ele não precisou ficar mostrando sangue ou se exposta para ter uma temática densa e ter uma temática séria. E eu acho que o Zack quis extrapolar tanto desses vídeos para criar o conceito de filme de super-herói para adulto, que realmente é um filme de super-herói para adultos, uma criança não pode ver aquilo. Ele voltou ao primeiro filme dele, né, cara? Madrugada dos Mortos. Em algumas cenas é Madrugada dos Mortos misturado com 300 espadas, entendeu? E inclusive eu elogiei a abertura e tudo mais, e a abertura ele mesmo repetiu, porque na Madrugada dos Mortos o que ele coloca? A abertura, uma músicazinha e tal, um folkzinho, né? Dando um resumo do que está acontecendo na zumbificação pelo mundo. Então ele fez uma forma mais complexa que ele tinha feito antes. Isso não é demérito. Ele como diretor, eu acabei achando que ele foi muito mais covarde do que um grande diretor, né? Que, tipo, não ousou, né? Ele poderia ter ousado mais, ele poderia ter chegado e colocado o filme mais interpretativo do que mastigado como foi, que me parecia mais um pássaro dando de comer para seus filhos do que uma refeição bem feita em si. Botar pintos azuis não é coragem. Uma pergunta que eu tenho para vocês: vocês acham que uma obra tem que se tornar uma obra literária, como tanto literária, mas como também de uma outra forma? Ela tem que ser transformada numa obra cinematográfica para ganhar o status como o Watchmen ganhou, porque... mas ajuda, entendeu? Porque é mais difundido, né? Porque esse garoto mesmo só foi comprar o Watchmen por causa do filme. Falando nisso, você só compra histórias em quadrinhos que foram adaptadas para cinema, para salientar. Porque eu digo assim, isso tipo... Isso aí é uma mentira deles aí. Eles combinaram para me difamar aqui. O próximo que tu vai comprar é do Justiceiro, né? Ou é o do Espírito? Eu não sei. Vamos ver aí. Mas só deixando uma coisa bem clara. Falaram por aí que o Watchmen vai ser o novo cult, que daqui a alguns anos... né? O filme, na minha sincera opinião, não é isso. Nem chega perto disso. Eu respeito o esforço do Zack Snyder. Eu acredito que dentro das capacidades cinematográficas dele é o máximo que ele pode conseguir. E eu não estou desmerecendo ele. Talvez até agora. Mas assim, pode ser um divisor de águas, porque assim, ele pode represar a criatividade, né? A criatividade dele pode ser represada nesse filme, não sei. Fugindo um pouquinho do filme, eu queria perguntar a vocês o seguinte: eu li recentemente na Folha de São Paulo, falando, agora vamos falar a respeito da história em quadrinho. Eu li recentemente na Folha de São Paulo essa semana, em que um cara, até a gente falou de que a proximidade do texto do Alan Moore com a literatura, um texto mais bem acabado e tudo mais, e na Folha de São Paulo, um dos comentários que tinha lá justamente de um dos jornalistas, é que ele dizia que se ele quisesse erudição, se ele quisesse seriedade numa história em ler, ele ia procurar um livro, não uma história em quadrinho. Ele acha que a história em quadrinho deve ser apenas para divertir, deve ser apenas de forma lúdica, não para o livro também não é para divertir. Na posição dele, ele vê dessa forma, né? Isso é que eu gosto de saber de vocês. Então isso aí... Na minha ignorância ou na minha sabedoria, eu não sei, né?
ele é um babaca. Tu acha, Júnior, que quando Alan Moore faz uma história em quadrinho, que ele faz um roteiro gigantesco, né? Até, tu acha que ele quer, na verdade, aproximar o quadrinho da literatura? Tu acha que é isso, então? Ou não? Eu acho que ele quer fazer totalmente diferente, né? Porque ele faz um livro totalmente acabado. O que Alan Moore quer, o que ele já disse que ele quer, é dar o status ao quadrinho de obra autônoma de arte. Que é outra coisa, a pessoa diz literatura. O primeiro diretor que quis dirigir o Watchmen foi o Terry Gilliam, não? É o Terry, né? Ele foi até o Alan Moore pedir permissão, e o Alan Moore chegou e disse: eu não quero que o Watchmen seja um filme, porque para mim o Watchmen tem que ser apenas um quadrinho. Ele quis criar uma obra que fosse inadaptável, entre aspas. Ele quis fazer algo que só funcionasse como mídia de quadrinho. Outra coisa que também eu acho interessante é que os quadrinhos do Alan Moore são extremamente políticos, né? Até quando ele faz super-herói tem envolvimento político. A gente vê isso no V de Vingança, a gente vê em Watchmen, vê no Monstro do Pântano, ou uma questão social, política, de cuidado com a natureza e assim por diante. Será que o Alan Moore, com as obras que ele faz, ele quer despertar os seus leitores para uma nova consciência, para que os caras amadureçam? O que é que ele quer fazer com essas coisas? Não, eu acho que é como o Grant Morrison, sabe? Ele quer falar sobre os assuntos que lhe atraem, lhe agradam. Né? Não precisa ser tão panfletário assim. Mais uma vez, parafraseando o Alan Moore ele gosta muito de fazer um reflexo da época em que ele está escrevendo. Então, justamente. O Watchmen é um reflexo da década de 80. Talvez a obra é sobre os anos 80. O nome visionário não caiba ao Zack Snyder, né? Caiba ao Alan Moore, na verdade. E o V de Vingança também. Ele faz referência àquela época, como estava para ser Margaret Thatcher, a Dama de Ferro e tudo mais. Então, assim, o trabalho de Alan Moore é um trabalho contemporâneo para aquela época. Ele gosta de retratar a época em que ele está vivendo. A DC Comics, ela recentemente colocou uma lista em que ela intitulou a lista de O que ler após o Watchmen, em que ela relacionou várias revistas que ela considera como importantes para uma pessoa que quer ter proximidade com a lei de quadrinhos adultos. Ela colocou entre eles A Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, Prometeia, Ronin, Monstro do Pântano, Sandman. O que é que tu acha dessa lista? Tu acha que é uma lista que ela vale realmente a pena ser lida? Vale a pena, é revista de história como... Assim, o próprio Alan Moore dizendo que não é a melhor história dele, a melhor coisa que ele escreveu, mas A Piada Mortal é fantástica. A Piada Mortal, ele cria coisas que você vê, você lê A Piada Mortal, ele é ótimo, você vê que ele usa técnicas que são características dele. Então deixa eu perguntar uma coisa então para o diretor. Diretor, Dasley Ribeiro, você acha que é mais fácil um cara que vem da literatura fazer história em quadrinho do que quem faz história em quadrinho fazer literatura? Eu acho mais fácil o cara que veio da história em quadrinho fazer literatura. Porque quem vem da literatura para pensar na parte gráfica da história em quadrinho é muito mais difícil. A gente tem coisas muito bacanas como o Brad Meltzer. E apesar de que está aí na lista o Crise na Identidade, eu acho melhor a Busca, o Arqueiro Verde. É muito mais interessante e tal. E ele fez o que? A Liga, né? A Liga também é bacana. Sim. Assim, aí ele foi tem um Greg Rucka também, né? Aquele Houston que faz o Cavaleiro da Lua, aquele é um bosta. Então, para finalizar, nós vamos deixar aqui apenas o dedo de Luiz levantar, porque ele não vai falar mais nada. Fica não, pra outra agora vez. Só para dizer, ó, meu irmão, se você tiver 120 aí, adquire isso aqui. E compra tá pra mim. muito bem impresso. Se não tiver 120, você paga R$ 29,80 e compra a edição de capa cartonada com papel jornal. Infelizmente a gente não tem ainda, né, pra fazer uma tal. Mas assim, se você quiser, você comenta agora aqui no blog da Comic House. Você comenta se você gostou, se você não gostou do Watchmen, se você gostou ou não gostou da edição definitiva do Watchmen na Panini, e se você gostou ou não gostou do pessoal aqui. Agora é o seguinte, a vaga do gordinho já está garantida aqui, cara. Infelizmente, ou você fica mais magrinho. Eu perco mais peso. Não, você podia fazer um implante. Podia entrar como a parte feminina do grupo. Não, isso aí não está comigo. Eu prefiro perder peso, é uma atitude mais legal. Então, pessoal... Beleza, até mais nunca, tá? Valeu a sua participação. Pode ir embora pra sair dali. Falou, pessoal.